gente, chegando aqui com a continuidade das nossas aulas, né? A gente que parou aí falando sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Eu vou trazer o material resumido, enxuto aqui para você, né? Trazendo aquele material que você precisa para aprovação. Nada de PDFs longos, slides, muitas. A gente vai trabalhar essa parte conceitual e vamos trabalhar em questões para que você chega aí a sua aprovação naquele tempo que você precisa, às vezes um tempo mínimo para entender a matéria, chegar lá e acertar questões no dia da sua prova de legislação, a prova para a primeira habilitação. O foco é ver você habilitado. Então, aqui nós do canal Trânsito Fácil Online, a gente traz aí as melhores questões para vocês. Beleza, professor Moraes? Dando sequência aqui ao nosso curso de legislação de trânsito. A gente parou aí na aula passada falando sobre o Sistema Nacional de Trânsito, né? Quando a gente traz aqui o nosso Sistema Nacional de Trânsito, a gente parou e aqui a gente vai dar continuidade. Né, a esse nosso SNT, né? O SNT aqui, Sistema Nacional de Trânsito, que divide em órgãos normativos, executivos, fiscalizadores, recursais, e aí nos âmbitos, o âmbito federal, estadual e municipal, a gente vai ter aí todos esses órgãos, né? A gente viu aqui os objetivos e aqui a gente traz lá, a gente tem no nosso Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 6º, né? Que é o artigo 6º, que são os objetivos do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Isso aqui é o artigo 6º, só que resumidaço, né? Aquele resumido para você. Então a gente tem administrar o trânsito, realizar o policiamento ostensivo, né? Promover a cidadania no trânsito e garantir ao cidadão o direito ao trânsito seguro, beleza? Gente, vamos trazer aqui alguns órgãos, né? Alguns não, todos os órgãos, e eu trago aqui alguma nomenclatura ainda que existia e hoje foi alterada para que você entenda aqui no nosso curso, porque vem aquela sempre falando e às vezes algumas questões apresentam essa, como aqui é o caso do Denatran. Certo? Mas houve uma alteração, já eu falo para vocês. Então, órgão de trânsito, né? Quando se trata desse órgão de trânsito, a gente vai ter aqui órgãos normativos, né? Consultivos e coordenadores. Aí eu já trago para você se ligar aqui no nosso bizu, que é a nossa, quando você traz aqui a nossa letra C, né? Letra C de CONTRAN, aqui, ó, letra C de CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF. Esses são os órgãos normativos, esse que você precisa para passar aí na sua prova. CONTRAN, letra C, CETRAN e CONTRADIF. Professor, não entendo muito bem esses órgãos. Calma, você está chegando agora e você vai entender a nossa tabelinha aqui. Quando se tratar na prova de perguntar quais são os órgãos normativos, né? Normativos, eles são normativos, consultivo e coordenadores, a gente vai ter o CONTRAN. Esse é o máximo, né? Que você vai ver aqui, ó, o órgão máximo normativo, né? Deixa eu mudar até aqui, ó, órgão máximo, nós vamos ter aí o CONTRAN. Certo? Então, esse é o máximo que está lá em Brasília, ele é quem vai editar as leis aí. No âmbito estadual, a gente tem o CETRAN, né? CETRAN e o CONTRADIF, que esse DIF quer dizer aqui, ó, DIF, Distrito Federal. Não tem como você errar uma questão caindo sobre isso aqui, você resumido, resumo do resumo, beleza? E aí, esse CONTRADIF é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. É como se fosse o CETRAN do Distrito Federal, beleza? Então, esses órgãos são estaduais, né? Esses são estaduais. E o CONTRAN, como aqui diz, é o máximo. Nada, nenhuma alteração, resolução, mudança de lei, portaria, nada passa que não seja pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o máximo, certo? Então, aí explicando os nossos órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Vindo para outra esfera aqui, a gente vai ter aqui os nossos órgãos
executivos. E aí eu quero que vocês se atentem, né, aqui para os órgãos executivos. Que vamos ter órgãos executivos na esfera federal, órgãos executivos estaduais e órgãos municipais que também executam leis, certo? Então, olha aqui para vocês entenderem esses órgãos. Quais são os órgãos executivos federais? Aqui não tem como você errar, então a gente vai tratar dos órgãos executivos aqui, dos órgãos executivos federais, né? Então, olha aqui, ó, federais. Pensei com vermelho aqui. Esses órgãos federais são, aqui estão os órgãos normativos, órgãos executivos, perdão, federais, né? Os executivos são esses três aqui, CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF, certo? Gente, pausa o vídeo se está com dúvida e tira a dúvida para você não errar no dia da sua prova. Eu queria só fazer aqui uma alteração que eu já trouxe aqui de propósito. Houve o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, hoje não chama mais DENATRAN e sim SENATRAN, né? Então, houve aqui uma alteração em que hoje chamamos de SENATRAN. Esse SENATRAN hoje é secretaria ao invés de departamento. Eu trago para você explicar mesmo para eu fazer essa mudança aqui, certo? Esse SENATRAN, essa Secretaria Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo. Aqui a gente está falando de órgão executivo. Então, esses são os órgãos executivos. Temos o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, né, que trata da infraestrutura, isso no âmbito da União. E a nossa Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela, também conhecida por PRF, vai se tratar de patrulhamento ostensivo. É a polícia que faz o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Então, aqui, os nossos órgãos, quando a gente se tratar de órgãos executivos federais. Órgãos executivos estaduais, né? Então, a gente traz aqui órgãos executivos estaduais, né? Para você não perder aqui. Agora, tratando dos órgãos executivos, continua órgãos executivos estaduais. Os órgãos executivos estaduais, a gente tem o DETRAN, Departamento de Trânsito, né? Departamento Estadual de Trânsito, né? Departamento aqui, ó, Estadual de Trânsito, que ele é o órgão máximo. Então, aqui, todos esses órgãos aqui são estaduais, né? Órgãos estaduais. O órgão máximo, o DETRAN, né? A SENATRAN é o órgão máximo da União. E o máximo do estado é o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, certo? A gente vai ter também aqui a CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito, né? Quando se tratar dessa CIRETRAN, né? A gente vai ter ela nos municípios, certo? Alguns municípios vai ter essa CIRETRAN, beleza? Então, a gente tratando desses órgãos para que você entenda de maneira descontraída, de maneira sem muito ter ali aquela preocupação de não passar no dia da prova, de estar preocupado com essa questão dos órgãos, eu trago essa tabelinha para vocês, beleza? CIRETRAN, né? A Circunscrição Regional de Trânsito. Eles são órgãos subordinados, né? Ali, órgãos subordinados ao DETRAN, né? Nos municípios do interior do estado, e tem a responsabilidade de exigir e impor a obediência e o devido cumprimento da legislação de trânsito no âmbito de sua jurisdição. Aqui no Ceará, a gente vai ter CIRETRAN em vários municípios, onde você vai tirar lá a sua habilitação, né? E onde é que fica o DETRAN? Nosso DETRAN, ele vai ficar na capital do estado. Aqui no Ceará, ele fica lá na Avenida Maraponga, né? Aí vamos ter DETRAN do Ceará, DETRAN da Paraíba, que ficam nas capitais, beleza? A CIRETRAN nos municípios. Aqui a gente vai ter o DER ou SOP, né, também. Que é DER? O DER, gente, a gente vai ter aqui o DER, a gente vai ter o Departamento
né? O departamento, quando a gente falar aqui no DER, ó, departamento de estradas e rodagens, órgão executivo rodoviário do Estado e do Distrito Federal, né, também, com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais, ok? Vai tratar da infraestrutura estadual quando se tratar das infraestruturas. SOP porque chama Secretaria de Obras Públicas em alguns estados, né? A gente tem aí o Secretaria de Obras Públicas. Também ainda fala-se aqui na PM, né? Polícias militares, Polícia Militar dos Estados e Polícia do Distrito Federal e Polícia Rodoviária Estadual, fechando aqui os nossos órgãos, se tratando de órgãos estaduais. Não esqueça que a gente está falando aqui dos órgãos executivos estaduais, beleza? Passando para os órgãos municipais, para que você entenda, eu tenho certeza que vocês estão entendendo, porque está tudo aqui no nosso quadro. A gente vai ter os departamentos municipais de trânsito. Esses são os órgãos, quando se trata aqui dos órgãos municipais, beleza? Então, nossos órgãos municipais não são para execução departamentos municipais de trânsito, muitas cidades conhecidas como DEMUTRANS, né? Esses departamentos municipais de trânsito também executam ali, principalmente fazem a organização no município, estacionamento, parada. Hoje, a resolução, há uma lei que dá todos os poderes ao agente de trânsito municipais, podendo ele fazer ali a questão da autuação no trânsito em todas as infrações relativas à questão de licenciamento. Antes não era, né? Habilitação. Então, hoje ele trata ali o trânsito, a organização do trânsito fica por conta dos agentes municipais de trânsito. Lembrando que o agente municipal de trânsito hoje tem que ser uma pessoa concursada, né? Através de concurso público, porque do início eles colocavam ali pessoa civil, estatutária e tal, que colocava. Hoje, alteração de lei são pessoas realmente ali através de concurso. E temos aqui o que a gente conhece aqui por JARE, né? Essa JARE é a Junta Administrativa de Recursos, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, né? Essas juntas administrativas de recursos de infrações, eles são órgãos colegiados que compõem ali componente do SNT, né? São responsáveis por quê? Pelo julgamento dos recursos interpostos pelos infratores contra as penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito. Exemplo, o Departamento Municipal de Trânsito lhe autuou. Você vai fazer um recurso aqui, a nossa JARE, né? Caso tenha defesa prévia, e se não, vai fazer a JARE para que ela julgue o seu recurso. Você vai dizer que não cometeu, né? Vai fazer tudo isso. O DETRAN vai recorrer também aqui a JARES, CIRETRANS, todos que pregam aqui esses agentes, né? A PRF vai dar direito também a um recurso, né? Que ao contratar, todos vão recorrer às suas respectivas JARES, beleza? Trazendo aqui, lembrando aqui, só mudar aqui o nosso SENATRAN, não é DENATRAN, é SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, beleza? Gente, trazendo aqui para vocês aqui tudo sobre os órgãos normativos, órgãos executivos. Órgão executivo, órgãos fiscalizadores, órgãos de recurso, né? Então, mais um quadradinho aqui trazendo para você aqui de forma bem legal. Quero separar esses para que você entenda, né? Aí no dia da sua prova você não tenha nenhum problema quanto à questão dos órgãos. Vamos falar aqui sobre os órgãos e eu vou mais uma vez falar do SENATRAN, órgãos executivos, né? Órgãos executivos de trânsito. Órgãos executivos de trânsito, né? Os executivos de trânsito, como a gente tem lá no nosso estudo, quando a gente fala dos órgãos executivos, essa tabelinha bem legal para vocês, de trânsito. Aqui, mais uma vez, eu vou até colocar aqui, deixa eu colocar aqui, bem legal aqui para vocês, deixa eu tentar aqui, né? Vamos colocar aqui um S, né? SENATRAN. Então, acabou aqui
Deixa eu trazer aqui de outra qualidade. Vou dar aqui para vocês o nosso Senatran. Certo? Você vai entender que aqui é o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, beleza? Houve uma alteração, já faz bastante tempo. Eu trago Denatran porque muita gente cai no esquecimento e acaba chamando Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, Departamento Nacional de Trânsito. E você, meu aluno, não cai nessa, porque já sabe que foi transformado o Denatran em Secretaria Nacional de Trânsito, certo? Então vamos nessa. Aqui a nossa tabelinha legal para vocês aqui. Deixa eu trazer só essa tabela para vocês aqui. Órgãos de trânsito, Senatran, o Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito, né, no âmbito estadual, e órgão de trânsito do município. Esses são os órgãos executivos. Aqui na esfera da União, né, ó, União, vou tentar colocar um U aqui. Aqui, União, estados, né, órgãos de trânsito e municípios, certo? Aqui é a nossa tabelinha aqui, bem legal para vocês, certo? Separando aqui. Rodoviário, os órgãos rodoviários, nós vamos ter executivos, lembrando que aqui todos são executivos. Rodoviário, então vamos trazer aqui o nosso órgão rodoviário, né? Órgão rodoviário, falamos do de trânsito, vamos trazer aqui o órgão rodoviário. Rodoviário, nós vamos ter o nosso DER, né? Aqui, vamos trazer o DER, Departamento de Estradas e Rodagem, é rodoviário. O DENIT, na questão aqui do rodoviário, né? Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Quando se trata aqui do DENIT, você vai ver lá que é Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, né? São órgãos executivos, rodoviário da União, né, com jurisdição sobre as rodovias e estradas federais, né? Aqui também é da União, né, ó, rodoviário da União. Aqui é rodoviário estaduais, né? Vou ver aqui. Poderia até ficar na sequência. E no município, é a Secretaria de Infraestrutura, geralmente, né, nos municípios, é quem fazem ali essa manutenção rodoviária, manutenção nas vias, sinalização, são esses órgãos, beleza? Vamos trazer agora aqui para vocês os órgãos fiscalizadores, né? Quando a gente traz aqui órgãos fiscalizadores, órgão fiscalizador. No âmbito Polícia Rodoviária Federal, no âmbito da União, né? Aqui nós vamos ter, no âmbito estadual, nós vamos ter os agentes de trânsito do Detran, né? Vamos ter PM, quando essa PM, essa Polícia Militar dos Estados, tem a responsabilidade de fiscalizar o trânsito, né? Como agente do órgão ou entidade executiva, né? Juntamente com os demais agentes. Já era para ter havido aqui algo para retirar, quase mais ainda faz, mas hoje a responsabilidade dos estados, tem os agentes de trânsito municipal lá nos municípios, e aqui através de convênio PE, né? PM. PRE é a Polícia Rodoviária Estadual. Essa sim, órgão fiscalizador dos estados. Aqui é contratado de estados. A PM pode fazer essa fiscalização através de convênios, e a PRE. E também vamos ter aqui os órgãos municipais de trânsito fazendo a fiscalização no município. Aqui são órgãos fiscalizadores, né, que faz ali a fiscalização. Vamos, o que todo mundo teme, a aplicação de multas, né, para vocês entenderem, feito por esses órgãos aqui. Órgãos de recursos, né? Então, órgãos de recurso aqui a gente vai ter. Quais são os nossos órgãos de recurso? E a gente vai ter aqui, ó, órgãos de recurso separadinho aqui a tabela para vocês, né? Que não tem como vocês errar. Órgãos de recurso. Nós vamos ter, primeira instância, a JARE, né? Quando você faz a defesa prévia e aí deferido, não é aceito ali o julgamento, você vai recorrer em primeira instância, aqui, ó, a JARE, né? Primeira instância, você vai recorrer a JARE, né? Então, fazendo o recurso a JARE
E a Jari não aceitou seu recurso como certo aqui. Eles, não, nossa, esse recurso não tem fundamento. A gente não vai aceitar aqui esse recurso de forma alguma. Aí, em primeira instância, eu ainda tenho o direito de recurso ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, que é mais uma instância, sendo que aqui é a nossa segunda instância. Ou ao CONTRADIF, se for lá no Distrito Federal. Vou recorrer ao CONTRADIF, lembrando que CONTRADIF é como se fosse o CETRAN lá do Distrito Federal, beleza? Então aqui não tem como você não entender. Tabelazinha aí para você separar todos os órgãos e entender aí de forma bem legal, né? Lembrando que a gente tem tudo isso no nosso manual e eu vou trazer questões relativas, questões referentes a esse assunto, beleza? Então, órgãos executivos de trânsito. Compete ao CONTRAN, né? Que ele vai trazer aqui, compete ao CONTRAN, algumas competências aqui do CONTRAN para vocês. Estabelecer as normas regulamentares referidas nesse código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, né? Então, quando se fala em regulamentar normas, compete ao CONTRAN fazer isso. Nada, amanhã lançaram uma lei que é proibido. Exemplo agora que estão querendo acabar com a questão da autoescola, né? A obrigatoriedade da autoescola. Para vocês entenderem, essa lei ela sai do CONTRAN, né? Conselho Nacional de Trânsito, beleza? Conselho Nacional de Trânsito, aí o nosso CONTRAN. Ele vai coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né? Do nosso SNT, né? Aqui ele coordena, objetivando a integração de suas atividades. Vai criar câmaras temáticas, né? Que são ali os estudiosos, quando trata lá do nosso artigo 13 do CTB, né? Os estudiosos de trânsito vão fazer os estudos ali. Quem cria essas câmaras temáticas é o CONTRAN. Isso é o poderoso chefão. Normatizar os procedimentos, ó, normatização, mais uma vez falando, ó, normatização, né? Quando ele vai normatizar sobre a aprendizagem, habilitação e expedição de documentos de condutores, registro e licenciamento de veículo. Quem é que está fazendo essa normatização agora, que quer fazer sobre a aprendizagem, né? Sobre a habilitação? Está acontecendo agora o CONTRAN, né? E a expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos. Tudo isso compete ao CONTRAN, né? Algumas competências aí do CONTRAN. Beleza? Normatizar, veja gente, ó, sempre começa a normatizar porque é o órgão normativo. O processo de formação do candidato à obtenção da CNH estão agora no ano de 2025, finalzinho aqui passando para 2026, estabelecendo, lembrando que isso ele vai estabelecer o conteúdo didático, pedagógico, a carga horária hoje. Deixa eu até mudar aqui essa carga horária hoje, ela é de 45 horas aulas, né? Carga horária do exame do curso teórico, 45 horas aulas, né? Isso pode cair na sua prova lá e você vai saber conhecendo tudo sobre o CONTRAN. A carga horária, avaliações de exames, execução e fiscalização. Tudo isso na formação para a obtenção da CNH compete ao CONTRAN, né? A gente está falando aqui do CONTRAN, que é o órgão máximo normativo, normativo consultivo do nosso Sistema Nacional de Trânsito, do nosso CONTRAN. Beleza? Vamos aqui trazer sobre zelar, normatizar, zelar pela uniformidade e o cumprimento das normas contidas neste código, nas resoluções complementares, aprovar, complementar ou alterar, importante, a alteração, tudo tem que ser os dispositivos de sinalização e os dispositivos de equipamentos de trânsito. Tudo passa pelo CONTRAN. Tudo passa aí pelo nosso CONTRAN, certo? São as competências. Aqui uma questão, né? Uma questãozinha que pode aí vir a cair na sua prova. Qual o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito? Ficou fácil, né? O órgão máximo normativo. E aí, veja... Vamos eliminar essa porque não existe mais. Eu trago só para vocês verem que foi substituído aqui o S, né? Senatran. Né? E vamos ver aqui. Senatran, ele já trouxe aqui da primeira, né? O órgão máximo
normativo, ele é o órgão máximo, esse aqui, o Senatran? Sim, mas é o órgão máximo executivo, né? Tratou de órgãos, quando se tratar de órgãos, órgãos normativos, vocês vão lembrar de quê? Da letra C. Professor, ficou fácil. Porque temos CETRAN com letra C, temos CONTRAN e temos câmaras temáticas. Câmaras temáticas não é órgão normativo. Qual é o órgão normativo? CONTRAN e CETRAN. Fiquei em dúvida? Fiquei, mas ele pede o máximo. Ele pede o máximo normativo, consultivo e coordenador, que é o nosso Conselho Nacional de Trânsito, aí o nosso gabarito, beleza? Então, olha só, trazendo aí uma questãozinha sobre o nosso assunto, falando aí mais uma vez sobre os nossos órgãos. Compete aos CETRANs e CONTRADIF, como eu falei, CETRANs e CONTRADIF, mesma coisa, né? É algo mais fácil de você entender. Aos CETRANs, né? Em resumo, CETRAN e CONTRADIF. Eles vão julgar recursos interpostos contra as decisões da JARES e fiscalizar os órgãos estaduais ali, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né? Vão criar algumas normas ali. Beleza? A JARES, recurso de interposto pelos infratores aí quando se tratar da nossa JARES. Beleza? Então, galera, esse é o nosso canal Trânsito Fácil Online. Eu peço a vocês que deixem o like, né? Deixem o like para que a gente possa vamos assim seguir as nossas possa passar para mais pessoas. Se inscreve no canal, né? E deixa aí a sua opinião sobre o nosso trabalho, né? Pode haver críticas, pode o que a gente pode melhorar. Eu estou aqui a cada vez mais tentando melhorar o trabalho para vocês, certo? Mais algumas competências a gente vai trazer aqui sobre a nossa competência do Senatran. Deixa eu trazer aqui Senatran. Então vamos trazer aqui competências do Senatran. Senatran. Deixa eu aqui mais uma vez trazer aqui nossa canetinha. Vamos lá. Legal para você estudar a qualquer momento aí. Senatran. Secretaria Nacional de Trânsito, nosso Senatran, certo? Estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículo, expedição de documentos, de condutores, registro de licenciamento de veículo. Então, ele vai estabelecer o verbo estabelecer, aprendizagem e habilitação. Vai, o Senatran, expedir a permissão para dirigir, a nossa PPD e a Carteira Nacional de Habilitação, os certificados de registro de licenciamento estadual. Agora, se atentem aqui, mediante delegação aos órgãos executivos dos estados do Distrito Federal. Então, ele vai delegar essa competência aos órgãos estaduais, aos DETRANs, né, para fazer essa expedição. Quem faz a expedição, o Senado, mas através do DETRAN, ele delega, ele vai dizer, vai e faça aí, beleza? Também vai promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, a elaboração e a implementação de programas de educação, de trânsito e estabelecimento de ensino. Promover aqui com o Ministério da Educação a educação para o trânsito, né, gente? Isso é muito importante. A educação para o trânsito. Então, o Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, ele iria promover, eu vejo alguns governantes querendo tirar a educação para o trânsito de vez, e eu acho que isso não dá certo, né? Mas vamos ver o que vai dar. Ainda compete ao Senatran organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação aqui, o RENACH, né? O que significa RENACH? Registro Nacional de Carteiras de Habilitação de Condutores Habilitados, né? Esse RENACH. Quem organiza, Senatran? Quem organiza e mantém o Registro Nacional? O RENAVAN. O que significa RENAVAN, professor? Vamos lá. Nosso RENAVAN, ele vai significar aqui, Registro Nacional de Veículos Automotores. Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, tudo isso mediante delegação aos órgãos. Ele vai, o Senatran, né? Ele vai delegar aos DETRANs, aos órgãos lá estaduais, beleza? Então olha aí, que legal você aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, entendendo aí DETRAN, Então vai fazer essa delegação ao DETRAN e o DETRAN do Distrito Federal. Show de bola? Compete ainda compete ao DENIT, ao DER,
ao SOP. Esse daí, SOP, Secretaria de Obras Públicas, é a mesma coisa. Órgão de infraestrutura, eles são, né? Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e animais e promover o desenvolvimento, a circulação e a segurança de ciclistas. Olha aí a competência desses órgãos também, né? Que é a competência deles. Compete às polícias militares através de convênios, né? Como eu falei já aqui hoje, a Polícia Militar, através dos seus órgãos, tem a Polícia Rodoviária Estadual, né, que faz essa execução no trânsito, executar a fiscalização de trânsito mediante convênio, né? Pode fazer essa fiscalização quando e conforme, ó, que eu falei, ó, convênio firmado, né, aqui, ó, como agente do órgão ou entidade executiva de trânsito ou executivos rodoviários concomitantemente, né, aquilo vai trazer concomitantemente com os demais agentes credenciados, né? Então vai fazer ali em conjunto, né, com os agentes credenciados. Algumas competências aí dos nossos órgãos de trânsito. Compete à Polícia Rodoviária Federal, né, que vamos falar sobre a nossa PRF, gloriosa PRF, sua competência, né, falando sobre esses órgãos. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas. Quero que vocês se atentem quando a gente falar aqui sobre a PRF, realizar, quando tratar em alguma questão diz realizar patrulhamento ostensivo, está se referindo à PRF, lembrando que é a polícia brasileira aí, a nossa polícia, que é a polícia que faz o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e o patrimônio da União e de terceiros. A PRF, ela é um órgão da União, né? Órgão da União. Também vai efetuar o levantamento dos locais de sinistros de trânsito. Quero que vocês atentem para essa nomenclatura aqui também, que agora houve mudança, alteração, chama-se sinistro de trânsito, né? Não acidente de trânsito, e do serviço de atendimento, socorro e salvamento às vítimas, aí a competência da nossa PRF, beleza? Vamos lá, trazendo aqui, compete aos DETRANS, Departamentos Estaduais de Trânsito, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar a licença de aprendizagem, né? A licença de aprendizagem, cassar a licença LADV. Permissão para dirigir, a PPD, isso tudo a gente estuda na nossa plataforma, deixo aqui para vocês, né? Bem explicado aqui para você não se perder. Mediante delegação do órgão federal competente, ou seja, do Senatran. O Senatran delega essa função aos DETRANs, certo? O DETRAN vai vistoriar, o DETRAN vai inspecionar quanto às condições de segurança veicular. Saber se seu veículo aí, quando você leva para fazer uma vistoria veicular, saber as condições dele. Vai registrar, emplacar, selar a placa, né? Hoje essas placas são placas Mercosul, placas novas trocadas pela placa Mercosul. Então, mais ainda está na lei, eu trago para vocês o que eles fazem na questão de emplacar, né? Selar a placa, licenciar veículos, expedindo certificado de registro de licenciamento anual, também mediante delegação do órgão federal competente. Beleza? Vamos trazer aqui, estabelecer em conjunto com as polícias militares, os nossos DETRANs, né? A gente está falando aqui dos DETRANs, eles vão... Então a gente está falando aqui do DETRAN, mais uma vez, eu gosto de deixar aqui bem legal para vocês, ó, DETRANs, né? DETRAN. E aí você já vai fazendo as suas anotações aí, né? DETRAN. Rapaz, ficou meio feio aqui, mas vamos lá, dá para entender. DETRAN. Estabelecer em conjunto com as polícias militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida pelo CONTRAN, né? Só pode fazer algo se a norma vier lá do CONTRAN. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, nosso CONTRAN. Beleza? Aí o nosso DETRAN e suas competências.
Compete aos municípios, né? Hoje também temos alteração quanto à questão dos municípios, aplicar penalidades de advertência por escrito, né? Advertência por escrito, sim, né? Aplica aquela advertência que hoje, de acordo com o artigo 267, o município ali, o diretor de trânsito, ele deve dar advertência por escrito por infrações de circulação, estacionamento e parada, circulação, estacionamento e parada previstas nesse código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Promover isso aqui aos municípios, aos famosos Demutrans, né? Promover e participar de projetos e programas, ó, importante, ó, os Demutrans têm que participar aqui, ó, de educação, né? Segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Também vai registrar, licenciar na forma da legislação os veículos de tração de propulsão humana, né? Aqui a questão propulsão humana, uma bicicleta, né? Carro de mão, tração animal, as carroças, olha, registrar e licenciar a carroça, né? Parece piada, mas não é. Fiscalizar, atuando e aplicando penalidades, arrecadando multas decorrentes das infrações. Beleza? Aí compete aos municípios. Então, os órgãos de trânsito, é importante você saber que esses órgãos de trânsito, eles farão cumprir, né? E fazer cumprir. Mas eles primeiro têm que cumprir. Então, se você vê um agente de trânsito por aí andando sem cinto de segurança, manuseando aparelho celular, desobedecendo às leis, é uma infração também. Ele não pode fazer isso, é um erro muito grave. Ele não tem o direito de fazer isso. Primeiro cumprir, depois fazer cumprir, a não ser as normas que estejam lá estabelecidas pelo CONTRAN. Ele vai cumprir a legislação de trânsito e execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. Então, compete aí aos órgãos de trânsito que compõem aí o SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Eles vão no âmbito de suas atribuições. Se for municipal, estadual ou federal, a gente já trouxe aqui para vocês. Revisa o vídeo para você ver como fica bem legal e acompanha pelo seu manual, né? Você vai ter um manual aí para você se basear por ele, beleza? Eu vou tentar deixar aqui na descrição de cada um aquela parte do PDF, né, para você ver que está em resumo. Vou deixar em PDF o livrinho para você, beleza? Gente, então vamos aqui na próxima aula. A gente vai trazer para vocês falando aqui sobre os requisitos para tirar a habilitação, certo? Vamos parar por aqui para a aula não ficar muito extensa. Próxima aula, os órgãos de trânsito, a gente vai dar sequência, falamos aqui dos órgãos e vamos trazer requisitos para tirar a primeira habilitação, beleza? Sempre seguindo o nosso manual, as diretrizes com algumas questões que possa cair desse assunto para você. Tirar a habilitação ficou bem mais fácil aqui com o nosso canal Trânsito Fácil Online, Professor Moraes, trazendo para você tudo o que você precisa para ser aprovado na prova. Galera, quase 100% de aproveitamento de primeira. O aluno vai e passa de primeira, beleza? Fica com a gente. Até o próximo bloco, se assim o Criador nos permitir.